O cockpit é o santuário de um carro de Fórmula 1 em um local que os fãs raramente conseguem ver. Os volantes atuais oferecem aos pilotos informações e a capacidade de fazer mudanças apenas girando um seletor, mas as coisas nem sempre foram tão avançadas. Nós o convidamos a entrar no mundo secreto dos cockpits para mostrar os sistemas e a tecnologia que as equipes tentaram esconder. Uma olhada no cockpit e fica óbvio que os carros atuais são recheados de tecnologia. Quando olhamos para os carros dos anos 50, compreendemos que as coisas eram bem mais simples. Motores maiores com 4,5 litros funcionando a álcool, com enormes carburadores e que precisavam pegar no tranco. Não havia sistemas inteligentes de controle dos motores. Havia poucos botões para funções como ignição e as bombas de combustível. Os pilotos conseguiam as informações sobre a condição do motor com os marcadores analógicos no painel e pelos ouvidos, em busca de qualquer alteração no som do motor. Os marcadores eram básicos, incluindo o essencial: rotações, pressão do óleo, voltagem da bateria e temperatura da água. Você precisaria saber por experiência as leituras ideais e, se visse um problema, teria que julgar se era o caso de entrar nos boxes ou seguir adiante. Comparados aos atuais, os volantes da época eram bem grandes. Os pilotos precisavam da alavanca proporcionada por eles, já que não havia direção assistida. Os volantes também definiam a posição de pilotagem. Os pilotos ficavam eretos para conduzir o volante nas mudanças de direção. Os pedais eram relativamente simples, com acelerador, freio e embreagem, mas como os motores ficavam na dianteira, o trem de força estaria entre as pernas do piloto, então você abraçava com elas o túnel com o eixo propulsor. Os pés ficavam de cada lado da transmissão. O pé esquerdo estava com a embreagem e totalmente separado do freio e do acelerador. Isso foi até 57, quando a Cooper apresentou o T43, o primeiro Fórmula 1 com um motor central. Não ter que se sentar sobre o trem de força permitiu ao piloto ficar bem mais baixo no carro e agora com os pés próximos. Deve ter sido reconfortante não ter um eixo sólido de metal girando a milhares de RPMs bem no meio das pernas. Mudar as marchas era algo bastante familiar, com os câmbios em forma de H, mas a troca devia ser feita com cuidado, já que as caixas eram bastante frágeis. Ao longo dos anos 60, os carros se tornaram menores e mais aerodinâmicos, então os cockpits eram bem menos espaçosos que na década anterior. Nos anos 50, o piloto se sentava ereto e no carro, e nos anos 60, o piloto se sentava dentro do carro, cercado pela estrutura do chassi com painéis cobrindo os tubos, criando um perfil de assento como uma banheira. O piloto ficava bem mais inclinado, abaixando o centro de gravidade do carro. Com a posição mais baixa, pequenos para-brisas curvados em acrílico substituíram os anteriores de vidro. Controles e mostradores permaneceram praticamente os mesmos, a única alteração foi a inclusão de uma luz de alerta do motor. Ela se acenderia quando houvesse um problema com a pressão do óleo e alertaria o piloto. Ao longo do fim da década foram definidas regras para aumentar a segurança. Cintos de segurança e extintores de incêndio se tornaram obrigatórios. Nos anos 70, a maioria dos carros usava o motor Cosworth DFV. Eles eram relativamente simples e não contavam com eletrônica avançada. Uma grande mudança é que os carros deixaram de ser feitos com chassis tubulares. Eles passaram a adotar chassis em alumínio no estilo colmeia, formando uma estrutura monocoque. Eram chassis mais fortes, com uma posição mais natural de pilotagem, com apenas alguns painéis de espuma para deixar o piloto mais confortável. Os cintos de segurança evoluíram, agora presos em 6 pontos, e mais atenção passou a ser dada ao que o piloto vestia. Nós fizemos um vídeo sobre a evolução dos capacetes, você pode conferir no link. Embora os novos chassis fossem mais resistentes, a principal função era melhorar o equilíbrio. Não se pensava em usar a estrutura para proteger o piloto em caso de acidente. O chassi terminava pouco acima da cintura do piloto, com braços e ombros totalmente expostos, protegidos apenas pela frágil carenagem. O volante era muito menor, com a inclusão de um interruptor de emergência para que o piloto desligasse o motor caso o acelerador travasse. No fim dos anos 70, surgiram projetos inteligentes que aumentaram a velocidade pelo desempenho do motor, mas também pela aderência. Todos os carros tinham saias ou pranchas verticais que uniam a parte de baixo das laterais ao asfalto, criando o que ficou conhecido como efeito solo. Isso garantia imensa vantagem aerodinâmica, grudando o carro ao chão. Com a velocidade nas curvas disparando no começo dos anos 80, a FIA, o órgão regulador, trouxe novas regras. Aumentaram em 60 mm a altura do carro em relação ao solo, que afastou as saias do asfalto e acabou com o efeito solo. Algumas soluções engenhosas foram adotadas pelas equipes para driblar as regras. Os carros tinham que passar por um teste de altura mínima quando voltavam aos boxes, então alguns times instalaram uma alavanca no cockpit conectada à suspensão.
Quando saía do pit, o piloto abaixava o chassi para que a saia tocasse o chão. Depois levantava o chassi para garantir que o carro passaria pelo teste ao voltar para o box. Mais comandos apareceram no cockpit para ajustes durante as corridas, incluindo a regulagem da barra de torção, permitindo alterar o equilíbrio do carro ao mudar a quantidade de combustível e a condição dos pneus. Surgiram também seletores para alterar a distribuição da frenagem, concentrando-a mais na dianteira ou na traseira, à medida que a aderência e o equilíbrio do carro mudavam. O alumínio ainda era o principal material na fabricação dos chassis, mas em meados dos anos 80, a fibra de carbono começou a se tornar comum. Esse material leve e resistente fez com que o chassi se tornasse ainda menor, diminuindo o espaço para os pilotos e os comandos. Tirando a carenagem, você pode ver o quão abertos são os cockpits. Os turbos estavam na maioria dos carros, então o medidor de pressão e o conta-giros eram os principais mostradores, ainda no estilo analógico. Na verdade, o piloto não precisa saber exatamente qual é a pressão do óleo ou a voltagem da bateria durante a corrida, desde que eles estejam dentro dos limites, tudo bem. Com o espaço tornando-se cada vez mais importante, mostradores começaram a ser substituídos por luzes de alerta. Quando uma delas se acende, você decide se segue adiante ou encosta o carro e abandona. No fim dos anos 80, a habilidade do piloto em se comunicar com a equipe por rádio se tornou coisa comum. Um botão foi instalado no volante. As caixas de câmbio tinham até 6 marchas, trocadas por uma alavanca curta e atarracada. Apesar dos materiais avançados já disponíveis, alguns pilotos ainda preferiam uma manopla em madeira. Em Mônaco, por exemplo, o piloto chegava a trocar de marcha 2.730 vezes ao longo de uma corrida. Uma boa quantidade acontecia com apenas uma das mãos no volante. Os pilotos chegavam a destruir as mãos, que ficavam como as de um boxeador dentro das luvas. Durante a era dos primeiros relógios digitais e computadores Sinclair, os anos 80 viram os boxes ganharem bancadas de computadores. A aquisição de dados havia chegado. A McLaren estava na vanguarda. A MP42B contava com um leitor digital que indicava quanto combustível havia no tanque. Alain Prost usou isso em seu favor, controlando o consumo no GP de San Marino de 85, enquanto os outros ficavam sem gasolina. Prost cruzou a linha em primeiro com combustível suficiente apenas para voltar aos boxes, mas depois foi desclassificado por estar abaixo do peso. Em 89, uma revolução se deu com a Ferrari 640, desenhada por John Barnard, que transformou o jeito de mudar marchas nos carros de corrida e de rua até hoje. Ela contava com um sistema de troca de marchas por borboletas. Elas ficavam atrás do volante e eram facilmente alcançáveis pelos dedos do piloto, que assim mantinha as mãos o tempo todo no volante. Isso acelerou as mudanças de marcha e eliminou os erros dos pilotos com o processo controlado eletronicamente. O interessante é que uma das razões para Barnard desenvolver o sistema não foi tornar a vida do piloto mais fácil. Livrando-se da alavanca de marchas do lado direito, o chassi podia ficar mais estreito e isso ajudou muito na aerodinâmica. Ele provavelmente ajudou a vencer na estreia com Nigel Mansell no Brasil, mas depois o carro se mostrou pouco confiável. Mansell e Gerhard Berger conseguiram terminar apenas 8 das 31 corridas que fizeram. Quando terminaram, foram bastante rápidos e mostraram o caminho para os demais. A última caixa totalmente manual foi vista na modesta Forte FG01 em 1995. Com forças cada vez maiores nas curvas, a exigência física também cresceu. Os assentos passaram a ser moldados para cada piloto, assegurando um ajuste perfeito. Geralmente eram feitos por um molde do piloto sentado no carro com espuma expansível. Ele era replicado depois em fibra de carbono com algum preenchimento para garantir o conforto. Com exceção da Ferrari 640, um ponto fora da curva, dos primeiros carros dos anos 50 até o fim dos anos 80, a única mudança no cockpit foi a posição do piloto e quanto espaço ele tinha em seu entorno. Todos os controles eram reconhecíveis por pilotos de qualquer geração. Então vieram os anos 90. Uma evolução cósmica transformou os Fórmula 1 em laboratórios tecnológicos sobre rodas que chegam a 355 km por hora. A eletrônica ocupava menos espaço e os projetistas acrescentavam mais e mais tecnologia. Os sistemas de telemetria mandavam dados em tempo real para os pits enquanto o carro acelerava. Esse desenvolvimento permitiu às equipes orientar os pilotos a fazer ajustes através dos comandos cada vez mais numerosos. Um dos principais comandos era o que ajustava o mapa de funcionamento do motor, alterando a injeção de combustível, RPMs e o perfil da curva de aceleração. É exatamente o que se vê hoje em alguns carros de rua, com o botão do modo esportivo. O rei dos carros naquela época era o Williams FW14B, que até hoje é considerado um dos mais avançados do período. Não apenas o piloto tinha de lidar com os ajustes no controle de tração e no ABS, mas também com o complexo sistema de suspensão ativa.
Havia agora um número cada vez maior de botões e controles, todos brigando por espaço num cockpit cada vez mais apertado. A necessidade é uma força motriz do progresso e com os motores chegando a mais de 20.000 RPMs, a agulha no mostrador de rotações não era mais suficiente. Girando alto, esses motores chegavam à rotação ideal tão rápido que mesmo uma tela de LCD seria um borrão de números mudando. Então, o sistema simples de Shift Lights foi adotado. O piloto não precisa saber o número exato de rotações por minuto, apenas qual é o momento ideal para a troca de marcha. A solução simples foi uma sequência de luzes mostrando ao piloto que a troca se aproxima até o momento exato de empurrar a borboleta da direita para aumentar a marcha. Com os cockpits cada vez menores, havia menos espaço para colocar os botões no painel. Eles começaram então a migrar para o volante, o que foi benéfico para os pilotos, pois se as tarefas aumentavam, as duas mãos podiam ficar firmes no volante. O volante deixou de ser redondo. Em um carro de corrida, você procura manter as mãos no mesmo lugar, normalmente na posição 15:3 do relógio, a não ser que você se chame Jean Alesi. O curso de direção de um F1 é muito pequeno e você raramente precisa tirar a mão do volante, então a curvatura superior e inferior é menos importante. Até meados dos anos 90, a cabeça do piloto ainda estava exposta e no caso de um piloto alto como Damon Hill, você conseguia ver os ombros também. Isso mudou em 95, aumentando a altura do cockpit e iniciando a tendência de produzir carros com materiais resistentes a impactos em torno do piloto. No fim dos anos 90, muitos carros contavam com uma alavanca de embreagem no lugar do pedal. Ao removê-lo, os projetistas poderiam estreitar ainda mais a frente do carro, favorecendo a aerodinâmica. Livrar-se de todo o mecanismo do pedal também reduzia o peso. Em 97, contudo, um carro apareceu no grid novamente com 3 pedais. Esse terceiro pedal, no entanto, não era uma embreagem e sim um segundo freio. A McLaren MP412 contava com um pedal extra que ativava apenas os freios traseiros. Ele era acionado pelo piloto nas saídas de curva, ajudando a eliminar a saída de frente e direcionar o carro nas curvas velozes. Semelhante ao que acontece nos tanques de guerra e que foi banido no ano seguinte. Chegamos aos anos 2000 e agora temos em torno de 20 botões e controles no volante com acelerador, embreagem e mudança de marcha controlados eletronicamente e podendo ser ajustados durante a corrida. Uma importante área para a evolução passou a ser o diferencial e como ele entrega o torque, o que tem grande impacto no equilíbrio do carro. 2010 e de novo a McLaren desenvolveu um truque inteligente para ganhar velocidade nas retas, direcionando o fluxo de ar por uma entrada no chassi em frente ao piloto por canalizações em direção à asa traseira, o que diminuiu drasticamente a inclinação da asa e reduziu o arrasto. De forma engenhosa, isso era feito sem ajuda mecânica, o que seria ilegal, simplesmente com o movimento da perna do piloto cobrindo um buraco no chassi. Os rivais correram atrás e tentaram criar seus dispositivos, mas não podiam abrir buracos nos chassis, que já haviam sido homologados. Então tiveram de criar sistemas com entradas de ar mais próximas do cockpit. Isso levou os pilotos a tirar uma das mãos do volante quando estavam nas retas e às vezes as duas quando precisavam fazer outro ajuste ao mesmo tempo. O sistema de recuperação de energia cinética, ou KERS, foi introduzido em 2009, o que deixou o carro ainda mais complexo e aumentou o trabalho dos pilotos com mais regulagens para ajustar e adaptar ao longo da corrida. Em 2011 surgiu o DRS, ou Sistema de Redução de Arrasto, para tentar encorajar as ultrapassagens. Quando ativado, a asa traseira se move para uma posição plana, reduzindo a resistência ao ar. Isso pode ser usado apenas quando o carro está em linha reta e é ativado com um botão no volante quando ele está a menos de 1 segundo do carro da frente. Mas foi em 2014 que o trabalho para o piloto realmente aumentou. Grandes mudanças no regulamento trouxeram novos motores 1.6 turbo a combustão combinados a um complexo sistema híbrido e uma infinidade de parâmetros que podem ser alterados durante as corridas. Os volantes agora têm mais de 25 botões, controles e seletores, muitos deles com várias posições ou funções duplas. Estratégias são decisivas para vencer e as equipes usam muitas mensagens de rádio em código para dizer ao piloto em qual controle mexer, tornando todo o processo ainda mais complexo. É complicado estabelecer um preço para esses volantes. Cada peça de um Fórmula 1 é única, mas é razoável dizer que, incluindo toda a pesquisa e desenvolvimento, dá para comprar um belo carro esportivo de rua com esse valor. A segurança dos pilotos tornou-se um fator primordial no esporte e carros de Fórmula sempre tiveram um cockpit aberto, é parte de seu DNA. É sem dúvida parte da adrenalina de pilotá-los e também de acompanhá-los em ação. Ver um piloto mexendo nos controles e o capacete passando lembra aos fãs que é muito mais do que apenas a máquina tentando atravessar a Eau Rouge sem tirar os pés do acelerador. Contudo, esse layout sempre trouxe riscos e nos últimos anos várias instâncias forçaram a FIA a buscar uma solução.
Painéis anti-intrusão em Zylon foram adicionados às laterais do chassi. A principal mudança para as regras de segurança, no entanto, foi a adoção do halo com alguma controvérsia. Ele está lá para impedir que componentes grandes como as rodas ou mesmo outros carros atinjam a cabeça do piloto. Desde então, em várias batidas, o halo fez a sua parte. E apesar das dúvidas, os pilotos dizem que, depois de algumas saídas com o carro, já é como se ele não estivesse lá. Um piloto dos anos 50 se sentiria confinado e espremido no chassi apertado de hoje, e a redução da visibilidade com as laterais mais altas do cockpit seria estranha para ele. Por outro lado, coloque um piloto atual num carro dos anos 50 e o fato de que eles podem ver o chão, além da falta de cintos de segurança e qualquer dispositivo de proteção, os faria sentir-se totalmente expostos. Muitos se recusariam a acelerar, quanto mais lutar roda a roda com os demais. Não há nada como pilotar um carro sem teto e tomara que novas melhorias na segurança nos próximos anos permitam aos fãs e pilotos manter essa experiência realmente única. Se você gostou deste vídeo, confira outros sobre a evolução dos pitstops e dos capacetes na Fórmula 1.